Olá, eu sou Roberta Lemos, mãe de duas, e tento colocar ordem nessa bagunça que a Júlia Obadia faz. E eu sou a Júlia Obadia, pediatra, mãe de 3 e a responsável pela bagunça de todo dia. Eu sou a Maite Varela, psicóloga, psicanalista, mãe de 2 e passo pano e acolho a galera. E juntas formamos o Entre Laços e Nós. Toda semana recebemos um convidado especial para debater assuntos do dia a dia, formar laços e desatar os nós. Vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo ao Entre Laços e Nós, que continua nessa temporada falando sobre um assunto muito sério e que tem mexido com muitas famílias. Hoje a gente conversa sobre o divórcio moderno. E sobre esse assunto, quem fala com a gente é a Áurea Carvalho, ela que é advogada. Tudo bem, Áurea? Seja muito bem-vinda. Como vai? Tudo bem, Roberta. Um prazer enorme, uma honra poder estar aqui levando conhecimento para as pessoas. É isso aí, conhecimento com leveza, trazendo numa realidade dura o que a gente precisa entender, né, Áurea? É verdade. Para muitos é uma realidade dura, mas que a gente, com a informação certa, pode mudar esse cenário. E esse é o meu propósito aqui. Aí, a gente conversa também com ela, já vem rindo, sorrindo aqui. Júlia Obadia. Quando você estava falando de tudo que trazia, eu ia falar, e eu, né? Inclusive eu. Inclusive eu. Tudo bem, Júlia? Eu vou trazer a leveza. Não, a leveza é você, né? Eu não sei o que eu vou leveza. trazer hoje. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se tá engraçadinha hoje. Talvez. Mas ela misture as estações e a Maite Varela do lado dela dá um jeito de contextualizar, né? Trazer a Maite contextualiza o que não tem contexto às vezes, mas ela consegue, porque ela pega lá da Júlia e defende e faz o gol. Passa o pano, mãe. Passa o pano, vamos passar pano. Bom, vamos lá então aqui. Áurea, quando a gente fala de divórcio, geralmente a gente está falando de um momento muito difícil da vida da família, né? Não só do casal, mas envolvendo filhos, envolvendo todo o contexto familiar. Para a gente começar o nosso bate-papo, como que a gente pode pensar essa família e como tirar ela desse lugar terrível que às vezes se encontra? Pois é um momento muito marcado na vida das pessoas e apesar de ser um começo de uma vida nova, ele é marcado pelo fim. É impressionante, né? E as pessoas, elas se planejam sempre para um começo, elas se planejam inclusive para a vida, o final de uma vida de uma solteirice, um começo de uma vida de casado, se planejam para uma vida materna, se planejam para um casamento, mas para o divórcio não. Então, quando você me pergunta isso, a palavra que vem e a fala é do planejamento. As pessoas, elas no divórcio, elas estão tomadas pela emoção e sem nenhuma estratégia mínima, sem nenhum planejamento, simplesmente lançam-se ao divórcio olhando somente para o fim, quando na verdade depois daquele fim tem um começo importante de vida, um começo que vai exigir dela também uma ordem, vai exigir dela uma consciência, uma clareza, né? Uma clareza, exatamente, principalmente porque geralmente os divórcios estão acompanhados dos filhos, que são as crianças, os adolescentes, que muitas vezes estão ali no meio e não entendem nada do que está acontecendo. E que não foi a escolha deles, a maioria das vezes. Pois é, né? E, exatamente, não foi a escolha deles e acabam sendo impactados, porque os pais, eles não entendem muitas vezes que o divórcio é entre o casal e não existe com a família. Exato, né? Não é o divórcio de pais, é o divórcio de marido e mulher. E ponto. É que isso na emoção deve ser difícil de separar. Eu, assim, todo mundo que é casado, eu me pergunto quem que é casado que nunca pensou na vida, assim, no momento de crise, em terminar a relação. Sim. E eu sempre que eu passo por uma fase ruim, eu fico pensando que eu tenha a maturidade para conseguir afastar o eu, mulher, da mãe, né? Porque, assim, como mãe, você precisa preservar o máximo que você pode a saúde mental dos seus filhos num momento de crise como esse. E a gente vendo de fora, alguns casais, a gente acaba trazendo muito julgamento, mas é que a gente não sabe exatamente o que as pessoas passam, né? Então, e uma dúvida que eu queria te perguntar, se você acha, porque eu hoje, existem divórcios que devem ser assim, depois de descobrir uma traição, um negócio mais agudo,
E tem processos que o negócio você começa a perceber que você não está bem na relação e que talvez esse seja o caminho, mas que você já tenha uma assim, você já começa a pensar como que seria. Você acha que nesse momento já é um bom momento para procurar um advogado e falar, olha, meu casamento não está legal, eu quero saber quais são os passos daqui para frente, ainda não é uma coisa que eu já comuniquei, mas eu só quero me resguardar do como fazer, da guarda. Você acha que vale essa consulta Sim, pré? com certeza, claro. Né, é um advogado consciente que seja especializado na área, porque diferente das outras áreas do direito, quando a gente atua no direito de família, a gente atua com a base da sociedade, que é a família. Tá? Então, ter sim uma preocupação de ter um advogado especialista na área para sim poder entender quais são os direitos e os deveres que que a pessoa vai ter daquela decisão. Né? E conjecturar como a vida é. Quando você vai casar, você procura, você namora, você conhece, você tem um planejamento, você Você vive. programa, né? Você marca a igreja para daqui a um ano. Exatamente. E o divórcio não. Tá? E quando eu falo isso, gente, absolutamente não é um estímulo para o divórcio, né? Porque a família, ela é um plano perfeito de Deus. Ela é a base da sociedade. Mas é no sentido de mudar esse cenário destruidor para um cenário possível de uma vida nova, porque existe esse começo depois do fim do divórcio, e uma vida saudável, consciente, matura, né, com os filhos. Agora, quando a gente está falando ainda desse processo inicial, né, do embrião da ideia, tive uma ideia mirabolante, não está bom. Quando você procura uma ajuda jurídica nesse sentido, parece que você está dando já um passo de que é o fim, ao invés de uma ajuda psicológica, de repente vamos tentar ainda acertar. Quando você toma essa atitude, no seu interior, você já decidiu? Já acabou? Você entende isso? Que de repente a pessoa ela tá dando um passo já a mais do que só a informação? Então, não necessariamente, tá? Porque teve um caso, inclusive, que nós trabalhamos assim, junto com um psicólogo, e lá ele trabalhou o mundo interno e nós trabalhamos com a estratégia do dados mundo de realidade, externo. né, ali Exato. Que se impõe, né? E é impressionante. Áurea, deu divórcio? Não, o casamento continuou. Foi um trabalho que ele foge à realidade e não é comum, mas um trabalho que deu certo pro casamento. Era Mas você tanto sabe que- trabalho que falou, gente, deixa E quieto. deve ser muito trabalho mesmo. Mas você sabe que eu penso isso, que informação e conversar e ter conversas, né, às vezes difíceis, como você falou, quem nunca pensou, acho estranho também, Então, né, é quem nunca pensou. que tem uma amiga minha que ela, enfim, o casamento dela também passa por altos e baixos, como todos nós. E uma vez ela falou para mim, ela falou, Júlia, eu já conversei com a advogada, a gente conversou sobre a guarda das crianças, não sei o quê. Eu falei, não, mas você vai divorciar? Ela falou, não, mas eu já tô vendo, me preparando, porque financeiramente ele é mais privilegiado, e aí eu quero ver como que vai ficar a questão de quem que vai pagar, como que vai ser. Então eu já fui me informar para ver quais serão os próximos passos. E me chamou a atenção, eu falei, eu nem sabia que dava para fazer. Assim, eu sei que dá para fazer, mas eu não sabia que, inclusive, era uma prática incentivada para você fazer de uma forma Pensada, talvez, pensada, né? e menos explosiva, e que ela falou, sabe, minimiza um monte de coisa. Inclusive, ela achava que não ia ser bem aceito o pedido dela de divórcio para o marido, e ela ficou com medo de como que ele ia agir, que ia barracar, não sei o que, não sei o que lá. Ela falou, eu já queria estar munida de informação para a hora que viesse rebatendo, eu já ia falar, não, já conversei com a advogada, e é isso, esses são meus direitos, provavelmente vai ser isso. E aí eu falei, nossa, e aí eu fui conversar com o Léo, meu marido que é advogado, e ele falou, não, é bacana você já meio que saber quais serão os passos e você já chegar para essa conversa um pouco mais preparada, né? Porque isso é um momento de muita emoção. Então, acaba misturando também muita coisa. Então, e aí eu achei com razão e fica às vezes uma bagunça. Às vezes quando você tem essa ajuda, essa consulta, dois né? lados, e assim até essa ajuda psicológica junto com uma ajuda jurídica, eu acho que ela. Então, essa minha amiga não separou. No fim das contas, ela não está separada. Foi uma fase difícil.
Mas ela não separou, mas ela fez. Deve ter 1, 2 anos, ela já fez essa consulta. Agora, eu acho que quando a gente fala de divórcio, pelo menos assim, na minha cabeça, a principal coisa que vem é sobre guarda de filhos. Né? Eu acho que a principal É a maior complexidade, eu acho, né? Tudo bem, você vai pensar na questão financeira, mas assim, quem é mãe, quem é pai, vai pensar nos as outras filhos, vidas envolvidas pesam, né? Não tem como. Assim, em termos jurídicos, que tipos de guarda existem e como é que é feita essa como que está hoje, né? Porque mudou, né? Pois é, a legislação ela sempre passa por mudança, né? Ela não consegue nem sempre acompanhar os fatos, mas é esse o objetivo da lei, né? Porque primeiro vem o fato e depois vem a lei, tá? E para a guarda, o que nós temos? Nós temos alguns tipos de guarda, tá? A principal é a guarda compartilhada. Aqui, a guarda compartilhada, ela é a incorporação do amadurecimento do pai e da mãe, porque todo filho ele precisa de um pai e de uma mãe. Então, essa é a guarda que o Poder Judiciário acolhe como principal, independente se o pai e a mãe conversam ou se eles se dão bem ou não. Entende-se que a proteção do melhor interesse da criança e do adolescente é que deve prevalecer. Então, mas eu não olho para a cara do meu marido, eu não olho para a cara do meu ex-cônjuge, da minha ex-mulher, eu não suporto ela, tá tudo bem, as partes se divorciaram, mas os pais não. E aí vem a imposição da guarda compartilhada, né? Há muitas críticas sobre isso. Como é que você vai prover uma paternidade, uma maternidade saudável se os dois não estão bem? Né? Mas isso é casado, divorciado, um guarda compartilhado, guarda unilateral. De qualquer forma, essa questão, né, do conflito depois vai atrapalhar de qualquer jeito, né? Exato, vai, mas assim, gente, vida de adulto, né? A gente não faz o que quer, a gente faz o que precisa ser feito. Isso. E tem um filho ali. Tem que ser feito para a criança, né? O que é melhor para a criança. E na guarda compartilhada de bebê muito pequeno, como que acontece? Porque, por exemplo, a criança que está em aleitamento materno. Tá, então, aí vem uma confusão que é muito comum. Guarda compartilhada não quer dizer que vai ter compartilhamento da residência da criança. Não é isso. Nem tempos iguais. Não. Isso é uma guarda alternada. Só que ela é uma guarda que nem é tão usual no Brasil, mas eu vou chegar nela e vou explicar ela para vocês. A guarda compartilhada, ela não pressupõe esse compartilhamento de residência física. Já entenderam, né, que é necessário a pessoa ela ter uma residência, um lar fixo pré-estabelecido, uma referência de casa. É como nós, a gente vai viajar e a gente volta, ai, que delícia, estou voltando para casa, né? E a criança? Eu não tenho esse sentimento. Por mim, se eu estivesse voltando para casa, você ia falar, quer ir para Paris? Eu ia falar, quero, bora. Vamos agora. Talvez porque meus pais fizeram guarda alternada, tá vendo, gente? Olha aí, foi um treino, né? Foi um treino. Então, mas até a formação integral do ser humano, né, da vida adulta, recomenda-se que tenha ali um lar fixo para aquela criança. Então, a guarda compartilhada ela é um compartilhamento das responsabilidades e das decisões da criança. Então, qual escola vai estudar, qual vai ser a estratégia, qual é a atividade extracurricular que essa criança vai realizar, né? Como é que vai ser o aniversário, o Natal. Então, isso é guarda compartilhada. Em relação às decisões que permeiam a vida daquela criança. A guarda unilateral é aquela onde um dos pais vai responder pela decisão final daquela criança. Vai ter também o lar fixo estabelecido e um dos pais somente que vai responder sobre qual vai ser a escola, qual vai ser o médico, qual que vai ser o tratamento, o que vai acontecer na vida da criança. E o outro ele vai fiscalizar. Porque aquele que fiscaliza, de repente, verificando que aquela criança está sendo exposta ao risco, ele pode pedir uma reversão de guarda, uma modificação de guarda. E a guarda alternada, que é pouco usual no Brasil, mas existem casos, se for o melhor interesse da criança, né, se for para isso, para atender o melhor interesse e o desenvolvimento da criança e do adolescente, pode ser caso de guarda alternada, que é onde vai compartilhar as residências. Mas isso não é, então, uma decisão dos pais. Se é alternado ou compartilhado, é uma decisão do juiz? Isso, de quem que é a decisão? Então, pode ser dos pais, tá? Porque, assim, gente, numa ação de guarda judicial, numa disputa de guarda judicial, não existe vencedor.
Quando os pais, eles precisam que uma terceira pessoa decida sobre a vida do filho, todo mundo já perdeu. Ah, é muito triste, verdade. Porque não tem ninguém melhor do que os pais para saber sim. qual é a real necessidade daquela criança, né? Então, pode ser. E aí as pessoas falam assim, mas doutor, ele não tem caráter, ele não tem moral, ou ela não tem caráter, não tem moral, como é que vai assumir um acordo? Não vai cumprir. E as pessoas não entendem que é assim. A gente tem um acordo que ele pode ser homologado judicialmente. E esse acordo homologado judicialmente, ele tem o mesmo efeito de sentença. Então, se não cumpriu, a gente faz o cumprimento de sentença. Multa, advertência, busca e apreensão da criança, o que for necessário para aquele acordo ser cumprido. Então, é uma possibilidade. Da criança, já gente. fiz. Infelizmente. Tira a criança dali. Eu tive um caso... Como um resgate, né? Como um resgate. Nesse caso, a mãe, nós tínhamos uma decisão, tá? A mãe, por uma briga egóica, né, de egoísmo, não queria que esse pai visse a criança, tá? E esse pai, ele saía de Santos... isso se enquadra em alienação parental. Também. Esse pai saía de Santos e era no interior de São Paulo. E já estava estipulado. E aí, às vezes, a mãe deixava, às vezes não, e até que chegou, era um ano par, e o ano par era o direito do pai passar o Natal com a criança. E ele chegou lá, a mãe falou, não vou entregar. E, gente, e quem atua em área de família é isso, né? Tem um amigo meu que é criminalista, ele fala, Áurea, eu nunca fui ameaçado no crime, mas em família eu já fui. E é verdade mesmo. E aí, era a véspera de Natal, ele, doutora, tô aqui e ela não quer deixar eu sair com a criança. E aí nós tivemos que fazer um pedido de urgência, de tutela, em sede de plantão, porque os fóruns estavam fechados, a gente estava em recesso forense. E aí, como que funciona essa busca e apreensão? Vai um oficial de justiça até lá. Se a mãe, mesmo com o oficial de justiça, não deixar, e aí, graças a Deus, ela deixou, a segunda medida é a polícia. Só na criança. Imagina a criança. Então, cabecinha da criança, extremamente numa traumático. cena Por dessa. isso, não existe vencedores, gente, numa disputa de guarda. Todo mundo já começou a perdendo. Então, os pais, eles conseguem falar, olha... Não, a gente quer a guarda compartilhada, porque eu entendo que eu não sou mais necessário na vida da minha mulher e nem do meu marido, mas eu sou necessário e indispensável na vida do meu filho. Eu acho que não é nem eu sou, eu acho que a pessoa tem que entender que ele é ou ela é indispensável na vida do meu filho, né? Porque as pessoas se colocam outro, como... né? Sim. As pessoas se colocam normalmente como a indispensável, mas que o outro não. Não tem nem importância Eu do tinha outro, até mesmo que você uma... esteja com raiva dele, Eu tinha né? até Exatamente. uma conhecida que... Ela um dia conversando, ela falou, não, então, mas se eu morrer, você avisa que dá um jeito que assim, as crianças têm que ir para minha mãe, porque não pode ficar com o meu marido. Aí eu falei, viu, sério? E aí o Léo estava escutando e ele falou, então, não pode fazer isso, tá? Porque o pai vai ser... Não, mas ele não consegue ficar com as crianças. Aí o Léo falou, deixa ela. Gente, fala a verdade, no casamento tem um montão de coisa que o pai faz, e até mesmo que nós, mãe, também fazemos, que não concorda, fala, não, por favor, não vai dar esse pirulito para a criança, né? E está acontecendo. Então, assim, é saber que você não vai ser 100% agradável, nem mesmo casado. E Não, que pra cada um mim vai é ter a um mesma jeito. pessoa, Só né, que que se você cada um tem de conheceu. um jeito, ele é necessário. Não, isso eu As sempre fico diferenças pensando ajudam assim também. nas pessoas próximas que eu vejo divorciar. Então, assim, eu sou filha de pais separados, eles separaram, eu tinha 1 ano. Meu irmão mais velho tinha 8. Somos em 4, né? E eles decidiram por eles mesmos, parece que o juiz tinha decidido a cada 15 dias. Meu pai é uma pessoa muito presente e ele ficou muito mal de não conseguir conviver com a gente. E aí ele e a minha mãe sentaram em paz e aí eles conversaram de fazer a guarda alternada, que imagina, em 1980 que não fazia mesmo. E a gente ficava segunda, quarta e sexta com a minha mãe, terça e quinta com meu pai e final de semana revezava. Meu pai buscava a gente, acho que sexta-noite, devolvia no domingo. E era uma loucura, porque a única mochila leve era de segunda, porque era só material de segunda. Mas quando a gente ia na terça, tinha que ter o material de terça e de quarta, porque já tinha que levar para o outro dia. Óbvio que várias vezes a gente esquecia e falava, pai, mãe. Aí ia e no Rio, distâncias enormes. Então, assim, eu estou super acostumada a ter roupas em todos os lugares, porque... A gente percebeu hoje. E
eu nem sinto falta, porque assim, pra mim foi difícil ter uma casa só. Quando eu me mudei pra São Paulo, eu falei, gente, né, todas as minhas coisas estão concentradas no mesmo lugar, que coisa incrível. E o divórcio dos meus pais foi super tranquilo, eles acabaram mantendo os aniversários, a gente nunca precisou fazer 2 aniversários, era um aniversário só. Então, eu tenho... Mas eles conviviam. Assim, eu vou falar e eu sei que eu vou ser zoada por isso por um tempo. Então, eu estou pensando se eu me exponho nesse nível ou não. A Maite está do teu lado. Vamos lá. Os meus pais são primos de 2º grau. Ah, entendi. Já Entendeu? estão as festas familiares normais. Não, então, o que justifica um pouco do meu comportamento. Mas então, os meus pais são primos de 2º grau. Então, assim, a mãe da minha mãe, a minha avó materna, ela é prima e irmã do meu pai. Depois eu escrevo Prima, do pai. do meu pai. É prima. A mãe da minha mãe é prima. Ou seja, do meu tem pai. familiares comuns aí, né? O meu avô paterno é tio da minha avó materna. Entendeu? Bom, enfim, então assim, eles tinham uma convivência ótima. Meu pai, até hoje, a gente tem família, somos judeus, a gente tem família em todos os lugares do mundo. E meu pai vai para os Estados Unidos, ele fica na casa da minha tia, irmã da minha mãe. Ele vai para Israel, ele encontra a família da minha mãe o tempo todo. Então, assim, todo mundo é muito próximo. Familiar, tudo, né? E agora eu já nem lembro mais, porque eu estava falando isso tudo da guarda Alternada, alternadas. vamos fazer o processo de volta de lembrar. Não, enfim, aí eu fico pensando, quando as pessoas se separam, como elas não querem ter um tempo para si, porque assim, eu imagino que quando se por acaso eu passar por um processo de divórcio... Imagina a sua casa só para você. Olha, talvez, Léo, a gente pode repensar. Vamos fazer um divórcio amigável, a gente só namora. Então, eu sempre vejo assim nas minhas amigas que acabam divorciando e que fica, não, porque cresce comigo o tempo todo. Eu falo, viu, mas você não quer restabelecer sua vida? Eu não digo nem que é pra ir pegar outra pessoa. Não é isso, mas assim, sabe assim, esse momento um pouco de paz da criança poder ficar com o marido, com o ex-marido. Mas às vezes, Júlia, assim, hoje tu tá pensando dessa forma porque tu tá com clareza, com lucidez. Não, a claro. Pessoa no negócio... Não, tá no meio do furacão. Não, é óbvio, mas assim, eu assim, mas você passa pelo furacão, mas tem uma hora que ameniza o furacão. E a gente conhece de processos de divórcio que duram anos. Mas é que normalmente é mais a sua mágoa como mulher ou como homem, vendo aquela outra pessoa se restabelecer, arrumando a vida dela, você não consegue arrumar. E óbvio que existem casos de que a gente estava conversando antes de um pai que era abusador. Então, assim, aí você quer proteger. Curva, né? Mas eu digo assim, em casos não excepcionais, quem não conhece uma amiga, uma conhecida que não queria permitir que o pai entrasse em contato com a criança por simples ego, entendeu? Mas a única coisa, eu já lembrei o fio da meada, eu fico pensando assim, com bebê pequeno, ia ter muita dificuldade de permitir que dormisse fora um bebê, a questão de amamentação e tal. Então, acho que no bebê a guarda alternada deve ser muito difícil. Mas na criança maior, eu fico pensando que é a melhor opção, né? Porque para mim, ter convivido com meu pai e com a minha mãe, assim, convivência próxima mesmo, a gente via eles todo dia. Eu não passei um dia sem ver eles. A guarda alternada, ela não vai ser uma decisão judicial. Ela vai ser um acordo ali, entendendo que aquilo vai defender o melhor interesse da criança e do adolescente. Da decisão judicial, a gente espera uma guarda compartilhada, normalmente, ou excepcionalmente uma guarda unilateral, quando aquela criança ou aquele adolescente está exposto ao risco. Aí é o tal do que não é uma alienação parental, né? Quando você entende que um daqueles responsáveis não tem responsabilidade pela criança... Então, isso não é, mas assim, a gente também tem que diferenciar que guarda é um tema e regulamentação de visita é outro, regime de convivência é outro. Então, por exemplo, eu tenho a guarda unilateral, eu que decido sobre a vida da criança, tá? Mas o pai, ele vai ter um regime de convivência com aquela criança. E aí, se é um pai que expõe a criança ao risco, vai ter a convivência? Vai, mas vai ter uma convivência supervisionada. Então, ela vai ter um regime estabelecido, reduzido, mas supervisionado. Para que no meu caso, eu só podia ver meu pai com os avós. Não podia ver sozinho. Exatamente. E aí o juiz ele determina isso se for verificado, porque dentro do processo de guarda e convivência existe perícia, né? É uma perícia ainda que carece muito. Você, com certeza,
que é uma especialista, é psicóloga, né? Ela adora fazer relatório judicial. Ela falou. Então, ela adora, né? Odeio. Olha, odeia. Por quê? Porque é 2 horas ali com a pessoa. O que você vai conseguir extrair de legítimo daquela relação e daquela exposição que aquela criança É um tá? recorte, porque eu até ia aproveitar para te perguntar como que era para você essa visita supervisionada. Sessão terapia com a Roberta agora. Muito pouca lembrança, porque assim, a gente via ele em Natal. Natal e às vezes aniversário. E você sabia por quê? Ninguém procurava ninguém, assim, não tinha Ficava num muita... lugar escuro, assim, de não saber. Eu saí de casa, a gente saiu, eu tinha 2 anos. Sim. Então, assim, não tem memória anterior, nenhuma. E depois, assim, já foi assim. Então, eu sabia que era aniversário da minha irmã. Era novembro e dezembro, que a gente via às vezes na Páscoa. Muito raramente, assim. E geralmente era na casa do meu avô materno, que morava embaixo da gente. Então, ainda me sentia num ambiente confortável, né? Porque era onde a gente conhecia. No final, assim, quando a gente estava mais velho, 12, 13 anos, aí a gente começou a ir na casa dele com a supervisão da mãe dele, da minha avó, que era uma desconhecida para mim também. Ah, então você e também perdeu o contato com os avós. Toda né? a família dele, a gente perdeu completamente o contato. E aí a avó, que nos tratava muito bem, mas eu via 2 vezes no ano. Então era uma senhora querida. Mas não era minha avó. Não era sua avó. Mas não tinha sentimento de avó. Era porque uma não tinha senhora que eu via convivência. 2 vezes no ano. Porque quando os adultos conseguem, né, enfim, conversar e serem adultos, de fato, isso facilita muito para as crianças, Eu né? lembro Porque de eles uma sentem cena, cuidado. mas É a eu base. na sala do meu avô, onde a gente vivia todos os dias, que eu botei o pé no sofá. E meu pai disse, tira o pé do sofá. Eu falei, o sofá é meu. O seu estranho, eu vivo aqui todo dia, você não. Então, isso eu lembro muito claramente. Assim, ele estava desse lado aqui, ele falava, tira o pé do sofá. Eu falei, meu avô, deixa eu pôr meu pé no sofá. Não tava Você nem de sapato. não via como pai ou como uma figura de autoridade, Não, era né? alguém. E assim, mesmo que fosse, eu achava que o cara estava se intrometendo. Porque Era um aquele cara. lugar era meu, era um cara. Era um cara, não era seu pai. Falei, meu, aqui é a casa do meu avô, eu venho aqui todos os dias e eu ponho o pé no sofá, eu vejo TV de perna cruzada. Por que eu não posso? Aí quando ele vinha, eu tinha que botar o pé no chão, ficar esperando ele ir embora. Então eu ficava contando a hora dele ir embora. Tinha um desconforto. Nossa. Perde, né? Na verdade, você nem tem a referência paterna. Fica como um cara. Porque é construída, Isso é né? alienação Exato. parental? Não, isso não é alienação parental. Conta eu ia falar, exemplo. fala um pouquinho de alienação. Alienação Você parental. me explica. Como que fala? Como falava antes? Que tinha um negócio falando. Nossa, que gato, esqueci. Gente, é impressionante, né? A gente fala de alienação parental como ela fosse própria de um divórcio. Mas ela pode começar dentro da casa e num casamento. Eu fiquei até com medo que eu ia me processar de alienação parental. Em sutis falas. Por exemplo, filho, você gosta mais da mamãe ou do papai? Aí você tem que escolher um. O primeiro pedaço de bolo vai ser meu, eu sou melhor, né? E a gente não se dá conta disso. Mas é sim uma construção de fala com o filho e com a filha, e seja ele adolescente ou criança, que sim, pode gerar, sim, uma alienação. Porque a criança, ela passa a ficar insegura diante de um de outro. Ela passa a ter, dentro daquela relação com aquele familiar, porque não precisa necessariamente... Ela acha que eu tem achei que fazer era- uma escolha. Né? Não, eu achei que era pelo exatamente. controle. Por isso que eu falei. Também. O Léo não pode me processar. Não, se mas- for isso, já estava Eu achei que era processado. pelo se fosse controle. isso, há muito tempo. E é outro, e um fato importante é que a alienação parental não vem só de pai e mãe, vem de avós, né? Vem de tios que participam ali, né? Aquele casamento onde a sogra não gosta tanto da nora ou vice-versa, não gosta tanto do genro, né? E pode sim praticar uma alienação parental. E assim, a maioria das vezes a alienação parental ela é velada, né? É difícil, até num processo, porque ela é entre linhas, ela às vezes é no olhar, ela é na forma, né? Às vezes é muito indireto, né? Muitas Exato, porque a gente está aqui, mas os inconscientes estão conversando Sim. também, não é? E isso acontece. E nem sempre a gente consegue fazer justiça disso. Nem sempre o direito contra a justiça. Então, a gente precisa ter essa consciência. E quando as pessoas perguntam, alienação parental, vamos falar agora. Porque ela pode estar dentro da sua casa, né? Eu achava que a alienação parental era tipo não permitir que o pai visse a criança de um Não, jeito bem falar grosseiro. sobre, né? Também falar mal. Falar
mal nas costas, né? Exato, também, gente. É que isso já é um caso mais grave de alienação parental. E mais concreto, existe né? a sutileza. Existe na sutileza, que é aquela que a gente nem percebe, porque fizeram com a gente, né? E aí a gente acha que é normal fazer também. Não, e você falando agora, eu penso, quando as pessoas ficam falando várias coisas assim de pai, não, porque o seu pai não cuida de você direito, porque o seu pai não sei o que, aí você acaba fazendo com que a criança senta segura só com você, Exato. e aí no processo de divórcio fala pro juiz como que... Ou mesmo misturando na relação, olha como seu pai me trata, né? Olha o que ele fez, falar do outro, né? É difícil separar, mas é muito necessário, né? É muito necessário porque a gente tem a percepção, nós somos os adultos, né? Nós devemos. Deveríamos. Exatamente. É que de fora a gente tem uma outra, a gente consegue ver com mais clareza, né? Então, nesse momento tá tudo muito claro. É que eu fico mas na pensando, hora, quando o casamento vai terminando, deve ser mais fácil quando termina para os dois, mas assim, quando tem alguma coisa, tipo uma traição, alguma coisa mais... Mas, gente, exato, aí as pessoas perguntam, mas como é que eu vou planejar se eu nem esperava essa decisão? Gente, a doença a gente não espera, mas a gente não vai morrer em vida, né? A gente precisa fazer, a gente não tem controle do que a vida faz com a gente, mas a gente tem controle daquilo que a gente pode fazer com o que a vida fez com a gente. Então, é importante essa percepção. Assim também é o divórcio, né? Às vezes a gente não espera, vem tudo de uma vez só, a gente acha que é um casamento saudável, não tem essa percepção, embora que quando um divórcio chega, não tem jeito, é 50% de responsabilidade de cada. Mas eu não percebi, você só não percebeu, mas teve responsabilidade sua também. Não, e nunca vem do nada, né? Exato. Nunca vem do nada. Exato. Quando eu nunca tinha casado, eu achava que vinha do nada. Inclusive, eu tinha feito uma fantasia que meus pais se divorciaram do nada. Eu ia falar que tem a ver com a sua referência também, né? Que na sua percepção foi do nada, né? Na verdade, eu tinha 1 ano. E eu nem sei da onde que veio isso na minha cabeça, mas para mim, a fantasia que eu tenho na minha cabeça... o meu pai com a gente na rede, e aí minha mãe falou, Inácio, não quero mais, quero me separar. E era essa fantasia que eu tinha criado, porque meu pai sempre falou pra gente que minha mãe do nada quis se separar, e então essa era a informação que eu tinha. Mas assim, não de forma com alienação parental, não foi isso, mas porque meu pai na época saiu mais ferido, e aí ele falou que foi do nada. E hoje, mais velha... O casamento se constrói todo dia, né? Assim, ninguém pede para separar, a não ser que você tenha algum distúrbio sexual, assim, transando com frequência, com uma vida... Não, mas é porque, né, a vida do casal envolve um relacionamento normalmente sexual. Sim. E se você já não tem isso, então já tem um outro problema, assim, uma vida social em conjunto. Então as coisas vão se perdendo e vocês vão virando coabitantes da mesma casa. Então, assim, não vem... Assim, o que vai trair, geralmente, também não é um casamento saudável. Geralmente vem com uma bagagem de um casamento que já não está tudo bem, ou que já não começou bem. Então, enfim, essa nossa percepção, foi do nada. Geralmente não é do nada, né? Não, a pessoa, às vezes, ela não teve a percepção, né? E por que não teve? Será que ela não estava completa ali, presente no casamento? Não, enfim, ou estava em negação. Quantas coisas você foi em negação? Exatamente. E que não é culpa dela. Exato. É um processo de defesa do cérebro, exato, né? A negação é um processo. Exato. E que chegou ali, mas ela, como pode chegar várias situações, né? Uma crise financeira, uma doença, né? Mas o que a gente vai fazer disso? O fim, né? A gente tem o poder da escolha e, que nem você falou, o casamento é uma decisão diária, né? Exatamente. Então, realmente, do nada assim, não é o que ilustra, né? A gente está falando muito de guarda de filhos, mas, assim, recentemente eu acho que guarda de pets tem sido um assunto bem explorado. Muito. A Roberta já falou que ela ia falar, eu fico com as crianças, você fica com o cachorro. A amiga lá ia ser meio inversa. Quem vai levar o cachorro? Se você tivesse a minha Golden, amor. E precisa ter direito. Hoje, assim, é tratado da mesma forma que filhos? Hoje, quando a gente fala de guarda de pet, dependendo do caso, assim, você avalia e fala, meu Deus, que ponto o ser humano chegou? Né? Mas, assim, existe sentimento envolvido ali com o cachorro, com o gato, com o peixe. Não sei, já fez guarda de peixe? Ainda não, guarda de peixe não. Guarda de peixe deve ser preto. Mas de pet, gente, vamos lá. O que acontece? Ainda causa muita estranheza nas pessoas. Mas o próprio Poder Judiciário já reconheceu
a relação afetiva do ser humano com o pet, né? E reconhecendo isso, teve uma modificação importante na legislação, porque antes o pet era como um bem, hoje não, ele é compreendido como um ser e que precisa ser atendido nas suas necessidades. E é que nem você falou, tem essa questão inversa, porque é uma responsabilidade muito grande hoje ter um pet. Você precisa de tempo, e tempo é o que se mais disputa no nosso dia a dia, né? A gente, a cada dia que passa, a sensação que tem é que a gente tem menos tempo. Então, você às vezes fica ou numa briga, né? Porque você quer a presença do pet, ou então não, essa responsabilidade não pode ser minha, porque eu já estou com os filhos, por exemplo. Aí, Roberto. Aí, Roberto. Eu nunca quis esse cachorro. Tadinho, Mas eu quis, por ele quê? é um amor, não posso falar que vão achar que eu não gosto de cachorro. Não, mas é que sim. a gente, na verdade, eu sou uma péssima dona. Roberto, uma péssima mas, tutora. não, mas eu não acho tenho que tempo. falar sobre isso claramente é tirar o romantismo que não existe na vida real assim, né? Vamos ser sinceras, gente. Ai, mas é lindo, né? Ai, que o pé dá um trabalho. O filho dá um trabalho e ter a consciência disso é fazer você tá na propriedade das melhores decisões. Então, quando você fala isso, é muito pertinente. Acontece também, olha, não dá, eu vou estar com as crianças, vou ficar com o pet também, fica com você, né? Só que é uma responsabilidade comum. Sim. Então, fica com você, fica. Quais são os alimentos que vai te caber? Porque a responsabilidade financeira, ela permeia também naquele pet. Ah, olha, a minha contribuição, o lar fixo vai ser meu, minha contribuição vai ser essa e a sua. É uma responsabilidade mútua. E além disso, né, que a gente olha, também tem já fez. pensão do Pensão. pet. Tem. Porque são, a Não, gente... eu nunca tinha pensado na pensão tem. do pet. Ó, E começa a pensar, você tem inclusive, gente... Não, gente, não tá valendo a pena. Léo, te amo. E você sabe que eu ia perguntar disso, não sei se encerramos, né, os pets, sem interesse, né, pessoal, mas... Você não tem um, quer um pra deixar Não, mais não é animado? pet, é outro assunto que você gosta. É, financeiro. Quais são os O custos outro de um assunto que divórcio? você gosta de me sentir. Dinheiro. Os custos de um divórcio. Então, depende, porque assim, tem muitos operadores de direito, advogados, que eles, quando não são especializados na área, vão lá e cumulam o pedido de divórcio, o pedido de guarda, o regime de convivência, os alimentos, tudo em uma ação só. Tipo um pacotão. Um pacotão. E é claro que muitas vezes esse custo ele pode ser menor aparentemente, porque o dinheiro vai pagar menos. Mas tem custo que o dinheiro não paga, que é aquele que você está no meio de um processo, você precisa de uma decisão importante que saia nos alimentos rápido, só que não vai sair, porque está lá na perícia técnica o processo vendo a questão da guarda. E está tudo junto. Então, quando você pergunta para mim, Áurea, quais são os custos de um processo? Depende. Porque quando a gente envolve esses temas, que resolve a vida da pessoa, por exemplo, lá no escritório, a gente cuida de cada um no seu tempo. E muitas vezes a pessoa está divorciando, mas a prioridade não é o divórcio. Porque elas já estão separadas de fato. Na vida real, um já está na casa do pai, a outra já está ali na casa que era da família, junto com os filhos, e está tudo bem, mas ela precisa dos alimentos. Então, a pessoa ela está vulnerável financeiramente também, ela tem um investimento. Eu vou olhar para o divórcio? Não, eu vou olhar primeiro para os alimentos. Vamos fixar, vamos apagar o fogo, vamos primeiro resguardar aqui a sobrevivência, né, o suprimento das condições mínimas daquela família, dá daquela pra você criança. fazer por ordem Dá, de prioridade. Posso. Você primeiro resolve a pensão, depois você resolve... Posso. Depois eu resolvo a regulamentação de visita, depois eu resolvo a guarda. Não, então você consegue fazer separadinho. Consegue. Mas não é todo profissional que olha com esse olhar e que passa isso. Sim. Né? Mas é importante, porque a gente pode ir fazendo de acordo com a prioridade. Né? E hoje, E isso assim, a questão facilita. da pensão é o que dá prisão, né? Então, exato. Essa também é uma outra questão importante. A dívida, a única dívida civil que permite a prisão é a pensão de alimentos. E aí os pais, às vezes, ou as mães falam assim, doutora, eu me separei, de fato, né? Então, eu não fiz o meu divórcio ainda, mas ele nunca pagou alimento. Vamos prender? Não, não é assim que acontece, tá? Por quê?
Primeiro que nós temos 2 tipos de obrigações. Eu sempre costumo dizer isso para os meus clientes. Eu tenho a obrigação moral, que é aquela que mora dentro da gente, que é como pai, como mãe. E eu tenho a obrigação legal, que é aquela que eu vou resolver junto com o Poder Judiciário. A gente diminui pensão? A gente diminui. Mas eu digo para aquele pai ou para aquela mãe. Essa é a obrigação legal. Como pai, não é comigo o seu compromisso, é com o seu filho. Tá? Eu diminuí sua pensão. Porque a gente sabe que a vida é cíclica. Às vezes você ali, um pai é um vendedor, ou é um gerente de vendas, ou é um Uber, enfim, são várias situações. Ele ganha mais, ele ganha pouco, ele não pode ter um estabelecimento legal de pensão ali. Por quê? Porque se ele tiver aquela decisão judicial estabelecida uma pensão alta e ele falhar, ele pode ser preso. Aí vem o cumprimento de sentença. E o cumprimento de sentença são 2, na verdade. Eu posso ou fazer por prisão ou fazer por expropriação. Então, às vezes, eu sei que aquele pai, ele não está pagando, não é porque ele não tem dinheiro, é porque ele é sacana. Ele está fazendo um abandono material, porque está faltando moralidade nele. Ou aquela mãe, tá, gente? Porque a gente também tem situações de mãe. Tem inverso, né? Que a mulher paga pro marido pensão. Sim, tem inverso. Normalmente quem paga é quem tem uma vida financeira mais saudável? Em relação aos filhos, não. A obrigação, ela é mútua, é dos 2, tá? Mas é claro que, assim, qual é a dorsal de uma ação de alimentos? É necessidade versus possibilidade. Necessidade da criança versus possibilidade e o terceiro, que é a razoabilidade daquilo. Então, assim, qual é a necessidade dessa criança? Qual é a possibilidade desse pai? Qual é a possibilidade dessa mãe? Daí sim é fixado os alimentos. Tem muita gente que fala, é 30%. Não, não é 30%. A gente precisa olhar para isso. Vai ser tido dessa forma pragmática se você for raso nos seus argumentos, mas você não tem que ser, porque você está falando dali o que vai sustentar a prole. Então, você precisa levar isso em detalhes, tá? E então, sobre os custos, é isso que eu posso variável, responder. Né? É variável, porque cada caso ela vai Eu achava que tinha percentual. Eu também, que tem a ver com os bens, enfim. Porque assim, até gente mais antiga. Eu tenho uma história de um conhecido que ele não era registrado para que não fosse... Não é comum isso, que a pessoa não registra o salário para isso não constar como recebidos e ele não precisar dar uma pensão maior. E aí, assim, a minha cabeça de fora, eu sempre falo, gente, a pessoa está negando pro filho dele, né? Porque é obrigação moral, né? Mas em relação a isso, Júlia, olha que interessante. Comumente, a gente vê os 30% de alimentos acontecendo, né? Mas não é um critério isso, não tem que ser de forma alguma, porque teve até um caso que não é tão recente, mas aconteceu no escritório que o pai falava assim, você vai entrar com ação contra mim, eu vou te pagar menos do que eu te dou sem ação. Porque às vezes as pessoas têm um medo de ação, mas a ação também resolve as coisas. Porque tem mãe que chantageia o pai o tempo todo para conseguir mais e mais. E por mais que o pai dê, não satisfaz, porque ela usa inclusive o filho com aquilo, você vai viver só se você me der dinheiro, senão eu não deixo você ver. E também tem aquela situação que o pai ou a mãe, né, faz o abandono material. Tá? Poderia dar mais, mas não dá. Então, são questões delicadas. E esse pai, ele falava isso. E aí o holerite dele realmente era baixo, só que ele fazia muito trabalho por fora. Né? Então, praticamente, quando fixou os alimentos, fixou quase todo o salário dele. Então, quem olha de fora, meu Deus, que injustiça. Não. Né? Nesse caso, o direito encontrou a justiça. Porque esse pai, ele manipulava. Exato, a gente comprovou isso daí. E então não para nos 30%, não deve parar. O olhar do advogado, ele tem que ser um olhar além do direito, porque a vida real, ela acontece nos bastidores e a gente precisa ter atenção nisso, nesses detalhes, porque faz a diferença em relação àquela... E a história criança, de pensão para mãe, que antigamente tinha? Exato. Né? Porque tem pensão de alimento e tinha pensão para mãe, né? A minha parte, sei lá, não tinha? Sim, então... Não tem, sei lá. Filho. Não necessariamente, tá? É que isso mudou. Hoje nós estamos em outra geração, né? As mulheres trabalham e não trabalham pouco, né? A Gil está trabalhando pouco, eu acho.
De novo, eu não posso divorciar, que vai que meu marido começa a me pedir os meus 30%. Ele vai te pedir pensão. Capaz. Mas assim, hoje a gente está em um novo mundo, não tem jeito, né? Mas antigamente o que a gente via? Aquela mãe que renunciou à vida dela profissional para se dedicar aos filhos, tá? Então, é claro que depois de 30, 20, 40 anos de casado, a recolocação dela no mercado de trabalho era uma barreira grande, né? Era impossível, porque ela já não tinha mais qualificação para o mercado de trabalho. Se ela tivesse qualificado para o mercado de trabalho. Se ela tivesse se qualificado, né? Pois é, a recolocação. Em pior, então, o ingresso, depois de tantos anos dedicando-se à casa. E aí sim era devido, né? Era mais comum a gente ver essa fixação de alimentos em favor da mãe, tá? Que passou ali, ela renunciou à vida dela. Hoje, a gente tem essa fixação se comprovar a incapacidade de trabalho, e aí incapacidade mesmo, física, mental, de Vai trabalho. Tem que provar a daquela incapacidade mãe. de trabalho, não a incapacidade de ficar no mercado Não. por tipo assim, eu renunciei tudo por causa dele. É. E aí isso foi uma escolha sua que você vai ter que pagar por essa escolha. Não deixa de ser uma incapacidade social, mas ela vai ter que ser comprovada, ela não é mais presumida, sabe? E hoje ela exige um trabalho maior do advogado nesse sentido, mas existem Entra num casos, lugar muito sim, subjetivo também, né? Fica mais difícil. muito subjetivo, exatamente. Por isso é que ela não quis, se for uma escolha, né? Então, assim, é uma questão importante e que precisa ser vista com muita atenção, principalmente por conta dessa subjetividade. Mas antes era mais comum isso, né? Então aí, quando divorciam hoje, quando existe o divórcio, os alimentos comumente são fixados para os filhos, tá? E paga até? Então, é uma dúvida muito importante essa. E eu gosto de responder, porque é quase uma aula muito contundente que eu tenho com o meu cliente, porque o que a gente vê de cliente mal informado, que ele pensa assim, fixou os alimentos hoje, a obrigação alimentar hoje, a criança tem 5 anos, tá bom, daqui 13 anos eu tô livre. Não come mais. Não porque não é essa... alimentar, né? Tem escola, né? Entra tudo, né? Não é essa a realidade. Paga até o final da formação daquela criança. Mas você quer fazer um curso técnico? A formação acadêmica. Quer fazer um curso técnico? Quer fazer uma faculdade? Vai pagar até o final. O pai de quem faz medicina ferrou, porque são 6 anos de faculdade, mais 3 ou 5 de residência. Exato. É claro que aquele pai vai pagar proporcional à capacidade financeira dele, né? Agora, sim, qual é o ponto mais importante disso? É que quando o pai vai exonerar os alimentos, dependendo de como foi fixado, não é uma decisão automática. Então, tem pai que fala, acabou a faculdade, acabou a medicina, agora chega, e para de pagar. E o pai é surpreendido com uma dívida de 20, 30 mil reais, ainda com mandado de prisão expedido, porque ele não pediu a exoneração. Gente, já aconteceu isso. Os filhos já eram casados. O pai não pediu a exoneração, ele não sabia. Porque toda vez que eu tenho uma obrigação fixada judicialmente, eu preciso ter a desobrigação fixada judicialmente. Ele precisa entrar com outro processo. Com pedido de exoneração. Que difícil. Não é automático. Porque a obrigação ela foi fixada e eu preciso desobrigar, Esse eu pai preciso foi preso? desonerar. E aí, não, então, o pai ele chegou, ele foi recolhido, porque o mandado estava na rua, acabou. Mas policial, pelo amor de Deus, o meu filho é casado, e deve ter casado com uma advogada, porque fez isso, né? E meu filho é casado, o policial vai entender o quê? Ele não tem qualquer formação, né? E nem muito menos informação do processo para saber de alguma coisa, porque o processo segue em segredo de justiça. Então, ele vai ser recolhido e aí vai caber ele um advogado, né? E geralmente o advogado leva a malinha de dinheiro ali à noite, caso o cliente não queira permanecer lá, porque senão, para fazer o acordo com outro advogado e liberar. E aí entra com a exoneração de alimentos. Então, assim, gente, isso é muito importante. Pai, mãe, que tem um termo que fixou obrigação alimentar, atente-se à exoneração também, que é judicial. Pra gente fechar aqui... Não, peraí que eu sei que eu só queria que você falasse uma coisa. A Áurea, quando eu convidei ela falou pra mim que ela estava escrevendo um livro. Verdade. E aí eu queria só que ela falasse um pouco do livro dela. Maravilha. Antes de finalizar. Não, porque a gente o evento da estreia desse livro vai ser agora dia
2 de dezembro, entre 28 e 2 de dezembro, vai ser em Alphaville, vai ser um evento para advogados, porque nós vamos estrear lá, o livro Guarda é para quem ama e não para quem quer, e é um manual jurídico de vida, de casos reais, para quem está diante de um caso desse, para quem está vivendo um caso desse, e também um guia espiritual, porque quando a gente está diante do que é divino, do que é um plano de Deus, a gente também precisa ter essa consciência que a espiritualidade ela é importante. Então, e quero fazer também uma estreia aqui, comentei hoje com o Richard, e quero já convidá-las, ainda não tenho data definida, mas vai ser na Pinacoteca, e vai ser em dezembro, mas esse convite chegará formalmente a vocês. Estaremos lá. Estaremos lá. Em dezembro é uma boa época para a Roberta já anotar na agenda. Já põe na agenda. Quando tiver a data, já manda. Tá vendo que tem um bullying aqui, a gente vai falar de bullying depois. Vamos falar, isso é importante. A gente tem próximos passos no direito da família, o que tem, assim, a gente percebe que muita coisa está mudando, né? A gente acabou de falar sobre essa questão de pensão, de quem tem direito, quanto tempo. Hoje você percebe alguma mudança já iminente nessa questão de direito da família? O que está se desenhando? Olha, quando a gente fala de direito de família é muito brando. Em relação aos alimentos, né, o que a gente tem aí um futuro dos alimentos, eu acho que é uma consciência do Poder Judiciário, tá? Em relação a essas questões que hoje, com a informação, que ela é muito boa, mas as pessoas também usam para o mal, e aí de esconderem bens, então, de manipularem processo. Então, acho que o Poder Judiciário ele está mais atento a isso, sabe? Ele aceita bem aqueles prints de WhatsApp, ele aceita bem aqueles prints de Instagram, lá, a viagem internacional, o pai lá na balada, cheio de bebida, enquanto fala que não tem dinheiro para pagar alimentos do filho. Então, eu acho que os alimentos, ele caminha para isso, para esse reconhecimento da vida real dos bastidores. Em relação à guarda, tá? Eu acho que é duro para o casal, mas no começo, quando o Poder Judiciário veio impondo essa guarda compartilhada, guerreando a favor disso, dessa guarda compartilhada, gera um desconforto, né? Enquanto pessoa, enquanto advogado, é uma estratégia, tem que ser isso, é filho. Mas eu também sou esposa, sou mãe, né? E você fala, como que eu vou lidar com o meu marido, né? Com o divorciando, com o meu ex-cônjuge? Para sempre. Exato. Mas quando você tem filho, eu acho que é uma consciência que você tem que ter, que ele para sempre vai ser o pai do seu filho. Gera o desconforto, mas é uma realidade. Eu acho que até a consciência de que adulto faz o que precisa ser feito e não o que quer fazer, tá? Em relação a esses próximos passos de família, a regime de convivência, também o Poder Judiciário ele cuida disso, né? Então, atribuindo um Natal para um Ano Novo para outro, o ano par é com um ano par é com outro, Dia das Crianças, metade do dia com homenageado. Então, isso já é um padrão já antigo, mas que cada ano que passa eu sinto que ele se torna mais especial nos detalhes, porque tá aí, né? Os detalhes que a gente precisa em relação à criança e adolescente que está em formação. Em relação à guarda, ok, já falei. A divórcio, tem uma história que ela é assim, ó. Era um casal que eles estavam divorciando e o imóvel estava financiado no banco. E começaram tantas brigas, que no final quem ficou com o imóvel? O banco. Então, assim... Eita, gente inteligente, né? O poder está na mão do pai, da mãe, do marido, da mulher, está nas nossas mãos. E aí, gente, eu acho que a gente devia implementar uma regra, uma sugestão. Vai casar? Já contrata um advogado para saber se precisar descasar. Se vai casar mesmo? Só para mandar real. Não, assim, só para mandar real. Aí você já casa e já tem uma carta na manga, entendeu? Você tem o plano A e o B. Né? Você já casa pra dar errado. Não é que casa pra dar errado. Você casa preparado mas para uma sabendo possibilidade. Que caso a vida tome outro rumo, quais são os passos a seguir? É só se informar. Tu não faz testamento? Eu não faço testamento porque eu não quero pensar quando eu morrer. Mas não,
Não, a pessoa já, quando tá viva, programa quando morrer, por que você não pode casando programar quando você for divorciar? Eu acho. Ótimo. Você não acha bom? Ó? Você tá vendo, né? Olha que negócio vai rolar. É uma forma de conjecturar, né? Diz que 7 anos é sempre uma crise, né? Então, assim, de presente 7 anos, faz cada um a sua consultinha. Só uma consulta. Só pra voltar e falar, vamos continuar. Tudo bem. Tá valendo a Não vai valer pena. a pena. Tô feliz e não sabia, né? Tá valendo a pena. Áurea, muito obrigada. Viu? Desculpa pela Júlia. Desculpa qualquer coisa. Júlia, você é uma mulher admirável Desculpa por mim. que eu tenho muita admiração. É a pediatra do meu filho. Então é uma Coitada, honra tô estar vendo. nessa mesa Louca. aqui com você. Com você, Malta, maravilhoso. Muito obrigada. Um prazer Obrigada, conhecê-la, uma profissional e tanta. E Roberta, que conduziu aqui tudo com tanto Então, carinho. aqui, Obrigada pela entre laços e oportunidade. nós, desatando as coisas e nos usando outras. Na verdade, fazendo mais nós. Fazendo mais Fazendo nova. mais nós. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou e a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.